No 19º dia de guerra, termina sem acordo a 4ª rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia. China nega que tenha recebido pedido de ajuda militar e econômica da Rússia. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, desafia Vladimir Putin para um combate pela Ucrânia. CEO da Pfizer diz que 4ª dose da vacina contra a Covid vai ser necessária para toda a população. Governo lança Plano Nacional de Fertilizantes para tentar reduzir dependência de importações. Paraguai cria orquestra com instrumentos feitos de lixo. Projeto alia meio ambiente e responsabilidade social. Boa noite, agora são 18h31. E olha só, a 4ª rodada de negociações entre russos e ucranianos para tentar pôr fim à guerra na Ucrânia não teve avanços concretos. A reunião, que foi suspensa hoje, deve continuar amanhã. Enquanto isso, no 19º dia de guerra, a Rússia intensificou os ataques contra Kiev e cidades dos arredores. Imagens divulgadas pela polícia de Donetsk mostram operações de combate ao fogo em Mariupol, onde um prédio residencial de 2 andares foi seriamente afetado. Operações de resgate são realizadas na cidade, que é bombardeada há dias. Organizações humanitárias descreveram como desesperadora a situação. Autoridades russas afirmaram que um ataque ucraniano na cidade separatista de Donetsk deixou 20 mortos. Lançado do território controlado pelo regime nacionalista de Kiev, um míssil tático atingiu uma área residencial na cidade de Donetsk. Como resultado da explosão de uma ogiva de fragmentação, 20 moradores pacíficos morreram. Outros 28, inclusive crianças, foram seriamente feridos e hospitalizados. Em Kiev, o prefeito e forças de segurança inspecionaram os danos causados após um ataque. Uma pessoa foi morta e 10 foram hospitalizadas, de acordo com o prefeito. Os ataques à capital ucraniana se aproximam das bordas da cidade. Ataques também foram executados em Kramatorsk no começo da manhã. Não foram confirmadas mortes, mas civis se prepararam para fugir enquanto o exército tenta consertar parte dos danos. E em meio à ofensiva russa a Kiev e arredores, bombeiros tentam apagar o fogo e encontrar sobreviventes. Enquanto isso, moradores olham com desespero para o que restou de suas casas. Em meio aos destroços, civis lamentam as mortes em uma tragédia que palavras não conseguem descrever. Os moradores mergulham na dor sem ter como explicar a tragédia das perdas. Eu não tenho palavras, você entende? Não existem palavras para explicar isso. Um foguete atingiu o prédio. Primeiro viu o impacto e 5 ou 6 segundos depois teve a explosão. A porta de entrada estava simplesmente destruída. Em meio aos escombros, o ataque russo destruiu além dos bens materiais. Pelo menos um vizinho morreu e alguns moradores tiveram de dizer adeus a seus animais de estimação. Eles mataram meu gato, agora acabou para Putin. Isso é demais. Primeiro as pessoas estavam se escondendo nos porões, mas nos acostumamos e paramos de nos preocupar com os ataques. A rotina, mesmo que recente e árdua, acabou ajudando no fator surpresa para o ataque russo, que todos sabiam ser iminente. Era por volta das 4h30 aproximadamente, não tenho certeza, eu não lembro. Não tiveram muitas sirenes, eu estava dormindo. Às 5 da manhã teve somente uma grande explosão. No início, não conseguia entender o que estava acontecendo. Nós realmente não estávamos esperando isso. Pensamos que, como era um prédio pequeno na periferia de Kiev, nada de ruim poderia ocorrer aqui. Fomos dormir como sempre. Por volta das 5 horas, bum! Não conseguia entender onde estava. Estávamos de pijama.
Nossa, muito triste, realmente sem palavras para essa situação. E ainda falando sobre o assunto, no final de semana a imprensa americana afirmou que a Rússia pediu ajuda à China militar e econômica para a guerra na Ucrânia. Nesta segunda-feira, Pequim reagiu com indignação às informações. A Rússia pediu à China que fornecesse equipamento militar e apoio para a guerra na Ucrânia, assim como assistência econômica para ajudar a minimizar o impacto das fortes sanções impostas pelo Ocidente. A informação foi divulgada pelo New York Times, que citou fontes do governo sob anonimato poucas horas antes de uma advertência da Casa Branca a Pequim de que enfrentaria sérias consequências em caso de apoio a Moscou para evitar as restrições. A China reagiu com indignação, mas não as desmentiu especificamente. Os Estados Unidos têm espalhado sucessivas desinformações visando a China sobre a questão da Ucrânia com intenções maliciosas. A posição da China sobre a questão da Ucrânia tem sido clara e consistente. Pequim não condenou diretamente a invasão da Ucrânia por Moscou e culpou repetidamente a expansão para o leste da OTAN pelo agravamento das tensões entre Kiev e Moscou, uma das principais demandas do presidente russo Vladimir Putin. A China insistiu na semana passada que a amizade com a Rússia permanecia sólida como uma rocha e também expressou o desejo de atuar como mediador para acabar com a guerra na Ucrânia. A invasão da Ucrânia, ordenada por Vladimir Putin, tem desencadeado as mais variadas reações internacionais que vão de sanções a críticas ferozes. Nesta segunda-feira, um convite inusitado partiu do polêmico Elon Musk. O bilionário desafiou o presidente russo para um combate corpo a corpo. O troféu? A Ucrânia, cenário de uma ofensiva do exército russo que já dura quase 3 semanas. O desafio do fundador da empresa espacial SpaceX foi postado no Twitter. Em outra mensagem, em russo, dirigindo-se diretamente à conta oficial do Kremlin, Musk perguntou: aceita essa luta? Diante da incompreensão de um de seus mais de 77 milhões de seguidores, garantiu que falava muito sério. O governo russo ainda não reagiu. O bilionário de origem sul-africana já havia manifestado seu apoio a Kiev, tuitando: Ucrânia, fique firme. Também saudou o grande povo da Rússia, afirmando que os cidadãos do país não queriam a guerra. Falando sobre coronavírus, com o maior número de casos de Covid em 2 anos, a China volta a confinar 17 milhões de pessoas. A China confinou milhões de pessoas depois de registrar quase 4 mil infecções por Covid-19 em 24 horas, número mais alto em 2 anos. 19 províncias enfrentam surtos das variantes Ômicron e Delta do coronavírus. Em Xangai, a cidade mais populosa da China, com mais de 25 milhões de habitantes, os bairros foram isolados, enquanto shoppings, restaurantes e escolas foram fechados. A China, onde a doença foi identificada pela primeira vez em 2019, tem seguido uma política estrita de Covid-0, com confinamentos, restrições de viagens e testes em massa quando novos focos são detectados. Apesar dos recordes de contágios, os números no país mais populoso do mundo ainda são pequenos se comparados a outras regiões, graças a medidas rígidas que provocam cansaço entre a população e dúvidas sobre a eficácia. Cientistas sugeriram que a China deveria abandonar a política de Covid-0 e começar a conviver com o vírus, mas o governo não descartou a possibilidade de recorrer outras vezes a confinamentos estritos. Um dia após a China impor uma quarentena no polo tecnológico de Shenzhen por causa do aumento de casos de Covid, fábricas anunciaram a suspensão de suas atividades na cidade de 17 milhões de habitantes nesta segunda-feira. Uma delas foi a principal fornecedora da Apple. E a farmacêutica Pfizer afirmou que a 4ª dose da vacina contra a Covid vai ser necessária para toda a população. A empresa trabalha para a produção de uma vacina que tenha eficácia contra todas as variantes da doença. A farmacêutica americana reconheceu que a 3ª dose é muito boa para evitar hospitalizações e mortes pela doença, mas não é tão eficaz contra infecções após alguns meses.
Com isso, seria necessária mais uma dose a toda a população para garantir a proteção suficiente contra a contaminação pelo coronavírus. No Brasil, até o momento, além das 2 doses, o país aplica o reforço da vacina. Apenas os imunossuprimidos já podem tomar a 4ª dose no país. Em outros países, como Israel e Chile, a 4ª dose já está liberada para um grupo maior. Estudos israelenses apontaram para uma proteção melhor com este reforço. Segundo o Ministério da Saúde de Israel, a 4ª dose da vacina contra a Covid-19, administrada em pessoas com mais de 60 anos, as tornou 3 vezes mais resistentes a doenças graves do que pessoas da mesma faixa etária vacinadas com 3 doses. A França também já anunciou a aplicação da 4ª dose para idosos com mais de 80 anos. A Pfizer afirmou que está trabalhando para produzir uma nova vacina, não só contra todas as variantes do novo coronavírus, como também com um tempo maior de proteção. E veja a seguir, o governo lança Plano Nacional de Fertilizantes para tentar reduzir dependência de importações. E ainda, Paraguai cria orquestra com instrumentos feitos de lixo. O projeto alia meio ambiente e responsabilidade social. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18h44. O governo lançou o Plano Nacional de Fertilizantes. O principal objetivo da iniciativa é reduzir a dependência do Brasil na importação de insumos. Vamos conferir na reportagem. 85% do adubo usado no Brasil vem de fora. Desse total, 30% é importado justamente da Rússia, que suspendeu as exportações por dificuldades logísticas impostas pelas sanções internacionais consequentes da guerra na Ucrânia. O conflito acelerou a necessidade da apresentação de um plano para reduzir a dependência brasileira dos fertilizantes importados. Uma satisfação que nós apresentamos a todos do Brasil, que um governo, além de um compromisso com a coisa pública, ele busca se antecipar a problemas e buscar soluções. 80 metas e outras 130 ações estão traçadas no plano estratégico que tem previsão de término em 2050, com medidas de curto, médio e longo prazo. Entre as ações imediatas apresentadas no Palácio do Planalto estão revisões tributárias, linhas de financiamento junto ao BNDES e a busca pelo aumento de fornecimento de insumos dos países que já exportam para o Brasil, além da Rússia. Outra ação emergencial com foco na sustentabilidade, a caravana Embrapa Fert Brasil, também lançada no evento. A partir de abril, pesquisadores e técnicos da empresa brasileira de pesquisa agropecuária visitarão polos produtivos de 9 macro-regiões agrícolas do Brasil para estimular a adoção de novas tecnologias e boas práticas de manejo de solo, além de promover o aumento da eficiência do uso de fertilizantes e, assim, reduzir os custos de produção. Outra medida é incentivar o uso de alternativas aos tradicionais fertilizantes NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, o maior desafio do país. O cientista explica que, diferente do que muito tem se falado, o pó de rocha, utilizado como fertilizante por alguns, não é a solução para o problema. O pó de rocha e outras fontes de potássio, como feldspatos, como leucita, como moscovita, ou melhor dizendo, silicatos de potássio e alumínio, são insolúveis. O projeto de lei 191 de 2020, que visa reforçar a oferta de matérias-primas para o adubo, também faz parte do Plano Nacional de Fertilizantes. O professor Witt defende a exploração dos recursos naturais do Brasil. Meu Deus, nós somos todos brasileiros, branco, negro e amarelo. Vamos se unir para que, e também os índios, lógico,
para que possa se explorar essa mina fantástica que tem embaixo do Rio Madeira. Mas não importa se é terra indígena ou não. É bom lembrar que potássio é segurança nacional, que o potássio realmente é o que aumenta o custo da cesta básica. Então, é questão de bom senso, de se unir e acabar com ignorância, acabar com vaidades. Outra inovação do plano é a criação do Conselho Nacional dos Fertilizantes e também de 4 câmaras setoriais que abrigarão técnicos de todas as nuances necessárias para a instalação e execução do plano. Não estamos buscando autossuficiência, mas sim a capacidade de superar desafios e manter nossa maior riqueza, o agronegócio brasileiro, que é pujante, competitivo e faz a segurança alimentar do nosso país e do mundo. Depois de lançar o Plano Nacional de Fertilizantes na semana passada e buscar novos fornecedores do produto em meio à guerra na Ucrânia, o governo federal anunciou a abertura do mercado canadense para a carne bovina e suína do país. A ministra Tereza Cristina está no Canadá em missão oficial para tratar de diversas pautas do agronegócio brasileiro. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, comemorou nesta segunda-feira a liberação pelo Canadá das importações de carne bovina e suína do Brasil. O anúncio foi feito na conta oficial da ministra no Twitter. Essa abertura de mercado faz com que a gente ultrapasse os 200 mercados por mim estipulados como meta no Ministério da Agricultura e também é uma notícia muito boa para os frigoríficos brasileiros que podem empregar e trazer renda para o interior do nosso país. Tereza Cristina, que está em missão no Canadá desde o fim de semana, disse na postagem que terá uma série de reuniões para tratar da importação de fertilizantes pelo Brasil. Como quarto consumidor global de fertilizantes, responsável por cerca de 8% deste volume e como maior importador mundial, o Brasil busca novos mercados de fertilizantes, já que a Rússia, principal fornecedora do país, sofre sanções mundiais por causa da guerra na Ucrânia. O Brasil importa cerca de 85% de todo o fertilizante usado na produção agrícola nacional. No caso do potássio, o percentual importado é de cerca de 95%. E agora vamos direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira do estado do Rio com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite para você que nos acompanha. Nesta semana, uma construção irregular do Rio de Janeiro foi demolida pela Prefeitura. Vamos acompanhar. A Secretaria de Ordem Pública e a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas, a DRACO, realizaram na manhã desta segunda-feira mais uma operação para a demolição de uma construção irregular localizada no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Essa operação conta com os setores de inteligência da Ordem Pública e da Guarda Municipal, que fazem mapeamento dos imóveis irregulares através de drones e compartilham essas informações com a Secretaria de Conservação e as Forças de Segurança. Em 2021, o município fez 450 operações de demolição e, em 2020, já foram realizadas mais de 150 ações desse tipo. E o principal objetivo é tirar as fontes de renda do crime organizado. E amanhã é Dia do Consumidor e para comemorar o Procon Carioca da Secretaria de Cidadania promove até sexta-feira desta semana um mutirão onde será possível fazer reclamações, tirar dúvidas e buscar soluções para problemas com as principais concessionárias do Rio, como Light, Oi, Águas do Rio e SEDAI, dentre outras. Quem tiver reclamações deve levar cópia dos documentos pessoais, além dos comprovantes de compra do produto ou do serviço contratado, como boletos e notas fiscais. O mutirão acontece no Centro Administrativo São Sebastião, na sede da Prefeitura, na Cidade Nova, das 10 às 4 da tarde. É uma oportunidade para resolver aquele problema com um produto ou serviço contratado. Esperamos que todos possam ter suas questões resolvidas. Eu volto com você. Anderson, muito obrigada pelas informações. E mudando de assunto, olha só, a Justiça do Trabalho tem admitido a demissão por justa causa
de trabalhadores que descumpriram regras de empresas que proíbem ou limitam o uso de celular. Atualmente, há decisões de segunda instância e do Tribunal Superior do Trabalho que levam em consideração o fato de um empregado direcionar seu tempo para atividade diversa para a qual foi contratado e remunerado. Em 2021, os brasileiros passaram em média quase 5 horas e meia por dia no celular, segundo o relatório da empresa de análise de mercado digital, o App-Annie. Ao lado da Indonésia, é o país com maior tempo entre os 17 analisados, o que inclui Coreia do Sul, México, Índia, Japão, Turquia, Singapura, Canadá, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, Austrália, Argentina, França, Alemanha e China. O Brasil, porém, está perto da média global de 4 horas e 48 minutos de uso diário, um aumento de 30% desde 2019. Como no Brasil o tema do uso do celular pessoal no ambiente de trabalho não é previsto em lei, a definição ficou para os tribunais. Na maioria das decisões, os magistrados entendem que o empregador pode criar regras para restringir ou proibir a utilização do aparelho. A questão já está sendo discutida em cerca de 47 mil processos, segundo o levantamento feito pelo Data Lawyer. A situação preocupa as empresas. Cada vez mais, advogados têm recebido consultas para que possam ajudá-las a regulamentar o tema em suas políticas internas, em razão do exagero de alguns funcionários na prática que tem sido chamada de cyberloafing, acesso à internet no trabalho para uso pessoal. Com a justa causa, o empregado perde praticamente todos os direitos de rescisão. Só recebe o saldo de salários e férias vencidas com acréscimo do terço constitucional. Fica também sem aviso prévio, 13º salário, multa do FGTS e seguro-desemprego. Uma proposta para regulamentar a questão chegou a tramitar no Congresso Nacional, mas foi retirada pelo autor, o então deputado federal Euler Cruvinel, do PSD de Goiás. E agora o mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta segunda-feira, com operadores ajustando suas perspectivas para a segurança do ativo em meio a um exterior a risco e a ameaças fiscais no Brasil. A moeda norte-americana subiu 1,30% e encerrou o dia cotada a R$ 5,11 na venda. E o mercado financeiro aumentou pela 9ª vez consecutiva a previsão de inflação para este ano. O boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central em Brasília, indica que o aumento no índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, deve fechar este ano em 6,45%. Há uma semana, a projeção do Banco Central era de que a inflação de 2022 ficasse em 5,65%. Há 4 semanas era de 5,5%. Os números do mercado estão acima dos projetados pelo Comitê de Política Monetária, Copom, na reunião realizada em fevereiro, que também mostrou uma inflação acima da meta. O boletim Focus também elevou a previsão do Produto Interno Bruto para 0,49%, ante 0,42% previsto na semana passada. Já a taxa básica de juros, a Selic, está estimada em 12,75%, contra 12,25% da semana passada. O comitê indicou em um comunicado que continuará elevando os juros básicos até que a inflação esteja controlada no médio prazo. A cotação do dólar em 2022 ficou em R$ 5,30, uma redução em relação ao projetado na semana passada, quando o mercado previu um câmbio de R$ 5,40. E a Receita Federal decidiu antecipar a liberação da declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2022. A nova funcionalidade já pode ser acessada pelos contribuintes que tenham conta gov.br nível prata ou ouro. Até às 11 horas desta segunda-feira, 3.020.000 cidadãos já fizeram a declaração, que segue até o dia 29 de abril. O contribuinte que é obrigado a prestar contas, mas perder o prazo, terá que pagar uma multa mínima no valor de R$ 165,74.
E antes de encerrar, olha só, em Assunção, no Paraguai, a orquestra Sons da Terra utiliza água e instrumentos musicais feitos de materiais reciclados. O projeto ajuda meninos de baixa renda, aliando meio ambiente e responsabilidade social. 8 fios de água servem de cordas em uma engenhosa harpa criada no Paraguai, como parte de um conjunto de instrumentos musicais feitos com material reciclável que promove a conscientização sobre os cuidados com os mananciais. Os fios de águas iluminados por luzes de diferentes cores soam as notas quando o instrumentista os toca suavemente com a ponta dos dedos. A harpa feita de madeira faz parte do instrumento clássico do folclore paraguaio, desde que foi introduzida no século XVII pelas missões indígenas. Além da harpa, violinos, trombones, violoncelos e cornetas são feitos de material reciclado, em um concerto dirigido pela Orquestra Sinfônica da cidade de Assunção. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.